Al Capone, o rei do crime e suas lições para a sociedade moderna. Explore a fascinante vida de Al Capone, o gangster mais infame da história dos Estados Unidos, desde suas origens humildes no Brooklyn até seu domínio sobre o crime organizado em Chicago. Durante a Era da Lei Seca, descubra como suas ambições o levaram a uma ascensão meteórica, seguida por uma queda dramática. Este artigo revela as complexidades do poder, da moralidade e as lições que sua trajetória nos ensina sobre a busca desenfreada por riqueza e controle. Alphonse Gabriel Capone, mais conhecido como Al Capone, é frequentemente lembrado como o gangster mais notório da história dos Estados Unidos. Sua ascensão ao poder ocorreu durante a Era da Lei Seca na década de 1920, quando os Estados Unidos proibiram a venda de bebidas alcoólicas, criando um ambiente propício para o crime organizado prosperar. Nascido em 17 de janeiro de 1899, no Brooklyn, Nova York, Capone era filho de imigrantes italianos que buscavam uma vida melhor na América. Desde cedo, ele se envolveu em atividades que o levariam para o mundo do crime. Capone começou sua carreira criminal em Nova York, onde trabalhou como segurança para o mafioso Johnny Torrio. Através de Torrio, ele aprendeu os meandros do submundo do crime e rapidamente se destacou por sua ambição e habilidade em manipular as situações a seu favor. Em um movimento estratégico, Capone se mudou para Chicago, onde encontrou um cenário ainda mais favorável para suas ambições. Na cidade, ele rapidamente se tornou um jogador importante no Chicago Outfit, a organização criminosa que dominava o crime na região. Sob a liderança de Torrio, Capone começou a expandir os negócios ilegais, que incluíam contrabando de álcool, extorsão, prostituição e jogo. A Lei Seca não apenas criou novas oportunidades de lucro, mas também elevou a violência entre gangues concorrentes, à medida que lutavam pelo controle do lucrativo mercado negro. O estilo de vida extravagante de Capone não passou despercebido. Ele fez questão de se cercar de luxos, ostentando sua riqueza e poder. No entanto, essa exibição de riqueza também atraiu a atenção das autoridades. Embora Capone fosse um mestre em evitar a captura, sua notoriedade aumentou constantemente e ele se tornou o rosto do crime organizado nos Estados Unidos. Capone era conhecido por seu comportamento carismático e seu talento para construir relações. Ele se apresentava como um benfeitor da comunidade, realizando doações a hospitais e instituições de caridade. No entanto, essa imagem pública contrastava drasticamente com suas atividades ilegais. Sua brutalidade também era bem documentada. Ele não hesitava em eliminar qualquer um que representasse uma ameaça ao seu império. Com o tempo, a pressão sobre Capone aumentou. As autoridades começaram a prestar atenção em seus negócios e, em 1931, ele foi finalmente acusado de evasão fiscal. Durante o julgamento, ficou evidente que as autoridades tinham dificuldades em reunir provas suficientes para incriminá-lo por seus crimes violentos, mas a evasão fiscal era uma ofensa que ele não poderia escapar. Capone foi condenado e sentenciado a 11 anos de prisão. Ele começou a cumprir sua pena em 1932, mas mesmo atrás das grades, sua influência continuou. Ele passou seus anos na prisão em uma cela confortável devido à sua notoriedade e riqueza. Após cumprir parte de sua sentença, Capone foi liberado em 1939 por motivos de saúde, já que sua saúde mental e física havia se deteriorado. Nos anos seguintes, Capone tentou se afastar do crime. Ele se estabeleceu na Flórida, onde passou seus últimos anos em relativa obscuridade. A história de Al Capone é uma narrativa fascinante de ascensão e queda, simbolizando os extremos do crime organizado e as complexidades da natureza humana. A trajetória de Capone é um estudo sobre o poder e a corrupção. Sua vida oferece uma visão do que pode acontecer quando se busca a ascensão a qualquer custo. A ambição desenfreada de Capone o levou a cometer atos de extrema violência e a lei seca, ao invés de eliminar o consumo de álcool,
apenas alimentou a indústria do crime. Além de sua vida de crimes, Capone também é um símbolo do conflito entre o governo e a criminalidade organizada. A luta das autoridades para lidar com o crime durante a era da lei seca resultou em mudanças significativas nas leis e na forma como o governo lidava com o crime organizado. A evasão fiscal, que foi a causa de sua prisão, tornou-se uma ferramenta importante para as autoridades, que descobriram que poderiam usar essa ofensa financeira para processar indivíduos que eram praticamente intocáveis por outros crimes. Capone também deixou um legado cultural que ainda ressoa na mídia contemporânea. Sua história foi retratada em filmes, livros e programas de televisão, contribuindo para a imagem romântica de gangster que fascina tantas pessoas. Ele se tornou um ícone, representando não apenas a era do crime, mas também as tensões sociais e políticas da época. A vida de Al Capone nos ensina sobre a natureza de poder e a fragilidade da moralidade. A busca incessante por riqueza e controle pode levar a consequências devastadoras, não apenas para o indivíduo, mas para a sociedade como um todo. Ele é um lembrete de que, mesmo aqueles que parecem invulneráveis podem ser finalmente derrubados. Hoje, Capone é lembrado não apenas por seus crimes, mas também pela forma como sua vida ilustra as complexidades do ser humano. Ele era, em muitos sentidos, um produto de seu ambiente. Um tempo em que a corrupção e a violência eram comuns e, em alguns casos, até glorificadas. Sua história continua a ser estudada por historiadores, criminologistas e aqueles que buscam entender a natureza do crime e da sociedade. O legado de Al Capone nos força a refletir sobre as questões contemporâneas de crime, punição e justiça. Enquanto continuamos a lutar contra o crime organizado e as suas consequências, a história de Capone serve como um alerta sobre os perigos do poder absoluto e da falta de ética. O ciclo de crime e punição é um tema que ressoa ao longo da história e o caso de Capone é um dos mais emblemáticos, mostrando como a ambição desmedida pode levar à autodestruição. Os anos finais de Capone foram marcados por um isolamento crescente, refletindo as consequências de suas escolhas. Ele experimentou uma vida de esplendor e fortuna, mas também de solidão e arrependimento. A ironia de sua história é que, apesar de sua busca por poder e controle, ele acabou se tornando uma sombra de quem realmente poderia ter sido. Em suma, Al Capone não é apenas um nome associado ao crime. Ele é um símbolo das complexidades da moralidade, da ambição e das consequências de nossas ações. Sua vida e legado continuam a ecoar nas discussões sobre crime, justiça e a natureza humana, oferecendo lições valiosas que ainda são relevantes nos dias de hoje.